E aí, meu povo lindo, bem-vindos a mais uma aula nossa para continuarmos estudando as aplicações de derivadas. Agora, abordando sobre situações com taxas de variação e taxas relacionadas. Agora, nessa aula, entraremos em taxas relacionadas, tá? Mas antes, para recapitular, um problema de taxa de variação. Nós temos duas possibilidades de taxa de variação. Uma taxa média, isso possivelmente será explicitado na questão. E óbvio, eu preciso ter dois pontos para calcular uma taxa média, tá? E uma taxa instantânea, que ainda não vimos uma aplicação. Vimos como possibilidades o estudo da física, a função posição para a função velocidade, a função velocidade para a função aceleração, enfim, tá? Mas uma situação, problema escrita não. Vamos trazer agora. Então, o segundo exemplo indica o seguinte, segundo que eu vou dar sequência aos que eu estou mostrando para vocês. Determinar a taxa de crescimento da área de um círculo quando o raio mede 3 centímetros. Bem similar ao que fizemos na aula anterior, ainda vou trabalhar com a área de um círculo. Então eu sei que, sendo a área em função de R do círculo, πr ao quadrado, eu irei trabalhar com ela para obter o que? A taxa de crescimento da área desse círculo. Então essa taxa da área em relação ao que não está explícito. Mas se a taxa da área está em função do raio, inclusive o próprio enunciado já meio que explicita isso. Não está explícito, mas está implícito. Perdão, quase explícito. Eu quero a taxa de crescimento da área de um círculo quando o raio mede 3. Então, é uma taxa pontual, é uma taxa em um instante, é uma taxa da área crescendo em que momento? No momento onde o raio é 3 centímetros. Então, eu tenho uma expansão da área e quando o raio chegar em 3, quanto vale aquela área? Tá? É isso que eu quero, é a taxa de variação da área no momento em que o raio for 3, ou seja, é uma taxa instantânea, é uma taxa num instante, tá? Num determinado momento, tá? Onde o raio mede 3. Como a área já está relacionada com o raio, é fácil de obter isso, tá? Bom, se eu quero uma taxa instantânea, diferente da outra, que é uma taxa saindo de um ponto e indo para outro ponto, que é a taxa média, eu não preciso montar aquela fração. Eu sei que está relacionada àquela fração, porque uma taxa instantânea é o limite da fração, tá? Ainda é uma taxa, da área crescendo em relação ao raio, tá? Porém, ocorre em um instante. Qual instante? R igual a 3 centímetros. Bom, vamos deixar de falar. Se eu tenho a área, é fácil obter a área em função do raio, é fácil obter a taxa instantânea, ou simplesmente a taxa de variação, a taxa de crescimento dessa área em relação ao raio, fazendo o quê? Encontrando a derivada da área em relação ao raio, que será dado pelo quê? Eu não vou usar, como eu falei no começo da aula anterior, eu posso usar a definição para calcular a derivada, ou usar as regras de derivação e depois jogar o ponto, se eu quiser a derivada num ponto, tá? Então, eu vou fazer usando as regras de derivação que a gente já conhece sobre derivadas. Então, derivando a área, eu obtenho 2πr, tá? Pronto. Essa aqui é a taxa de variação da área em relação ao raio, para qualquer instante, para qualquer momento. Daí, essa taxa, que é essa derivada, é assim que eu enxergo a derivada como uma taxa, só que é uma taxa instantânea. No ponto 3, será o quê? 2π3, ou seja, 6π. Mas eu vou ter que pensar na unidade de medida. É uma área que eu estou calculando aqui? Não. A linha não é a área é a A. A linha é a taxa instantânea em relação ao raio, tá? É uma fração. Eu vejo a derivada, mas eu tenho que enxergar uma fração. Uma fração de quem em relação a quem? Eu derivei em relação ao raio. Então, isso aqui, ó, pode ser escrito inclusive como um dA
sobre dr, usando a notação de Leibniz. E aí você enxerga melhor a fração, tá? Então, o que é que eu estou achando? Aqui também eu poderia dizer, ó, é o dA sobre o dr no ponto R igual a 3. Pronto. Eu estou calculando essa taxa. Logo, vou considerar a unidade de medida dessa taxa. A área é medida em quê? O raio é medido em centímetros. Logo, a área vai ser medida em quê? Centímetros quadrados. Portanto, a taxa de variação 6π será o quê? 6π centímetros quadrados por centímetro. Essa é a unidade de medida. E é muito importante isso. Isso é muito importante de colocar a unidade de medida nas questões, tá? Se situe. Enfim. Bom, fizemos uma aplicação com a taxa instantânea. Na aula anterior fizemos uma aplicação com a taxa média. E podem vir várias outras, tá? Outrora faremos alguma coisa com função velocidade, função posição, mas vocês podem investigar problemas aí e agora brincar com derivadas, derivar posição, obter a velocidade no ponto. Isso é uma situação instantânea, por exemplo. Ou pensar na velocidade média, que é o que vocês já sabem fazer no ensino básico. E aí vai, tá? Mas depois a gente fala um pouco mais de problemas com física. Vamos avançar para agora entender rapidamente sobre taxas relacionadas, que vocês já conhecem na verdade. Se liga. Então, meu povo, se liga. Vamos ver essa situação problema, mas antes precisamos entender, ou melhor, relembrar sobre taxas relacionadas. Por que relembrar? Porque nós já estudamos taxas relacionadas quando, em derivações, abordamos regra da cadeia e funções paramétricas, tá? As variáveis em função de um novo parâmetro. E é isso que ocorre nas taxas relacionadas. Se eu tiver uma função y igual a um f de x, tá? Um domínio contido em R qualquer, e de repente eu considerar x como uma nova função, que é uma função de t, eu sei calcular a taxa de variação, né? Vou agora usar essa palavra em vez de falar só derivada, tá? Porque aqui eu quero derivada enxergando como uma aplicabilidade, que é uma taxa de variação. Eu sei calcular a taxa de variação de y em relação a x, que é o meu y dx, usando a notação de Leibniz, tá? E sei calcular a taxa de variação. Se eu escrever o x em função de t, eu também sei calcular a taxa de variação do x em função de t. Ou pelo menos, se não souber, ela será dada para mim, tá? Suponha que ela é fornecida para mim. Isso será o quê? Uma dx sobre dt. Daí, se y varia com x e x varia com t, y também vai variar com t, porque y está relacionado com x e x está relacionado com t. Entendem? E como é que eu posso fazer essa organização de variações? A variação de y em relação a t, ou melhor, a taxa, a dy em relação a dt, pode ser dada como dy em relação a x vezes dx em relação a t. Lembrando que isso aqui não é o de cortar. Cortou e deu isso. Não é. Isso aqui é advindo do quê? Da regra da cadeia, tá? Se liga. Não corta. Apenas eu estou relacionando. A regra da cadeia simplesmente trabalha com o quê? Derivadas da função composta. Então, x é uma função de t. Só que eu tenho y em função de x. Aí eu componho x em função de t, vai ficar um y em função de t. Ao derivar o y em função de t aqui, ó, eu tenho essa situação. Se eu fizer a composição, eu terei um y em função de t. Y escrito como uma função de g de t. Tá? E daí, a derivada y' é a derivada da maior em função de t
que é a da própria y, vezes a derivada de dentro, que é a derivada dessa daqui, que é x em relação a t. Tá? Aqui é o outro formato, que é o formato de Newton. Mas, para a gente agora, é interessante, é melhor a utilização desse formato de Leibniz. Mas a leitura é a mesma, tá? Se eu tenho uma função y em relação a uma variável e essa variável está em função de outra, tá? Eu posso obter a y em função dessa nova variável, como utilizando a regra da cadeia. Derivada de y em relação à variável t é a de y em relação à variável x que eu tinha, vezes a de x em relação a t. Tá? E aí eu só expliquei aqui embaixo que isso daqui é a mesma coisa que isso, só que escrito em notação de Newton. Tá? Beleza. Aí eu vou para uma aplicação, que aí vocês vão enxergar melhor a necessidade da taxa relacionada. Por isso são taxas relacionadas. Eu relaciono uma taxa com a outra taxa para a obtenção de uma terceira taxa. Tá? Se liga. Então, sabendo que a taxa de crescimento do raio de um círculo é de 2 centímetros por segundo, taxa de crescimento do raio. O que vai dizer a unidade de medida para você? Tudo. Vai dar as informações que são cruciais. O que está sendo posto aqui para você? Eu estou pondo para você que uma taxa de crescimento do raio, o raio está crescendo em função de quem? Do tempo. 2 centímetros por segundo. Olha a leitura da unidade de medida. 2 centímetros a cada segundo, por segundo. Então, isso daqui é simplesmente o quê? Isso é um dr dt, é uma taxa instantânea, que não é uma taxa média, tá? É uma taxa instantânea do raio em relação ao tempo. E a questão está dizendo que já vale 2 centímetros por segundo. Isso é dado na questão. E é isso que eu vou precisar ler e destacar, tá? Bom, a partir dessa informação que é dada, continuemos. Qual a taxa de variação da área quando o raio for 3 centímetros? Bom, se o raio está variando em relação aos segundos, ao tempo, a área também, como está relacionada diretamente com o raio, vai variar em relação ao tempo. É a mesma situação aqui. Ó. Suponhamos que aqui é a área e varia em relação ao raio. Mas aí o raio varia com o tempo. Logo eu vou ter a área variando com o tempo. Ok? Então, a partir daqui ele pergunta qual é a taxa de variação da área. Então ele está querendo saber a taxa de variação da área também em relação ao tempo. Porque se o raio varia em relação ao tempo, quanto variará a área em relação ao tempo? Quando R for 3 centímetros. Eu tenho que ter um momento, tá? Eu vou precisar desse momento e você vai entender por quê. Ok? Bom, como é que eu posso relacionar área com o tempo? Automaticamente a área, né, de forma corriqueira, a área está relacionada com o raio. A área é dada pelo quê? Não vou nem botar A em função de R, já vamos subentender. A área é dada por πr ao quadrado. Se eu considerar isso e derivar, eu terei uma derivada da área em relação ao raio. Tá? Porque aqui eu só tenho a relação área com raio. E eu sei que derivando isso daqui eu vou ter 2πr. Bom, se eu sei derivar a área em relação ao raio, e eu posso obter um resultado, porque eu estou querendo essa situação toda em que momento? No momento em que o raio for 3 centímetros. Então isso aqui não vai ser problema, isso aqui ó, é solução, já tenho a resposta disso. Tá? Resumindo, a taxa do raio em relação ao tempo vale isso. Com essa informação, se o meu raio aumenta com o tempo, a área também vai aumentar com o tempo. Fato. Mas, de forma básica, a área se relaciona com o raio, com essa fórmula, né? Com essa função. Daí eu posso ter a taxa de variação da área em relação ao raio, que é só a derivada. Massa. E como obter a variação da área em relação ao tempo? Usando
a regra da cadeia. Derivada da área em relação ao tempo é igual a derivada da área em relação ao raio vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Taxa, vamos ler taxa, é melhor, para não ficar falando derivadas, tá? Isso implica, então, que dA dt será dado por quem? Por 2πr vezes 2. Ok? Isso aqui vale 2πr, que eu sei achar. E isso aqui é dado na questão já, que vale 2. Bom, mas eu não vou conseguir achar um valor numérico aqui. Vou sim, porque eu não quero essa variação da área em relação ao tempo em qualquer tempo. Eu quero num momento onde o raio valha 3. Aí eu vou dizer, no ponto R igual a 3 centímetros, o que acontece? dA dt será igual ao quê? 4π vezes 3, que é 2 vezes 2, π vezes 3, que é o raio. Ou seja, 12π. 12π o quê? Aí eu tenho que colocar a unidade de medida. 12π o quê? Variação da área em relação ao tempo. Ou seja, centímetros quadrados, porque o raio é medido em centímetro, logo a área é medida em centímetro quadrado, sobre o tempo é medido em segundos por segundo, tá? E essa é a resposta da minha questão, bem tranquilinha, bem bonitinha, beleza? Vamos fazer mais um problema. E aí, pessoal, vamos fazer mais esse exemplo, o exemplo 4. Exprimir a taxa de crescimento do volume da esfera, agora vamos trabalhar com volume, relativamente ao raio. Fazer o mesmo para a superfície esférica. Calcular essas taxas quando o raio mede 5 centímetros. Supondo que a taxa de variação da superfície é 4π centímetros quadrados por minuto, qual a taxa de variação do volume quando o raio é igual a 5 centímetros? Nossa, que problema grande! Sim, aí eu vou separá-lo por partes, porque me parece que está acontecendo situações momentâneas. E aí eu vou resolvendo cada uma delas. Primeira coisa que ele quer que faça na questão, exprimir a taxa de crescimento do volume da esfera relativamente ao raio. Basicamente, ele quer que ele derive o volume em função do raio. Taxa de variação em relação ao raio. Olha a interpretação. Bom, para isso eu tenho que saber a função volume em relação ao raio. Bom, eu sei o que? Sendo volume da esfera igual ao quê? 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume da esfera, tá? Isso implica, então, que a taxa de variação do volume dV em relação a dr será o quê? Derivando isso aqui, 4πr ao quadrado. Pronto. Na outra parte, eu tenho que, continuando, fazer o mesmo para a superfície. Qual é a superfície esférica? A área da esfera é 4πr ao quadrado. Não é coincidência. Derivando lá na circunferência, lá no círculo, derivando a área do círculo, eu tenho o comprimento. Derivando πr ao quadrado, eu tenho 2πr. Aqui, derivando o volume da esfera, eu tenho essas superfícies, né, redondas, por assim dizer, eu tenho a área da esfera, tá? Derivando o volume, eu tenho a área. Derivando a área, lá no círculo, eu tenho o comprimento, tá? Bem bonitinho essas relações. Então, se liga, a área, como é 4πr ao quadrado, ele quer também fazer o mesmo para a superfície, ou seja, a taxa de crescimento da superfície agora, que é a taxa de crescimento da área da esfera, em relação ao raio. Ele está querendo calcular um dA, dr. Isso vale 8πr. Pronto. Fiz a primeira parte. Primeira e segunda parte. Aí eu continuo. Calcular essas taxas quando o raio mede 5 centímetros. Fácil. Daí, bonitinho. Quando R igual a 5 centímetros, eu vou ter o quê? dV/dr, nesse momento, será 4π vezes 5 ao quadrado, ou seja, 25, que dá 100, né?
Sem π o quê? O raio mede 5 centímetros. Então, como é variação de volume em relação ao raio, centímetros cúbicos por centímetro. E a variação da área nesse momento, eu estou botando R minúsculo aqui, mas nesse caso, já que eu estou chamando R maiúsculo, é R maiúsculo, tá? Enfim, na verdade é minúsculo, a questão está pedindo minúsculo. Deixa eu botar como a questão indica, tá? Então aqui é um Rzinho, aqui é um Rzinho, para deixar tudo ajeitadinho. Enfim, se a questão não diz a variável, você que escolhe a maneira que escreve. Mas a questão aqui está dizendo R minúsculo. Vamos deixar adequado, né? Pronto. R minúsculo. Agora sim. Então a variação da área em relação ao raio no ponto R igual a 5 centímetros será o quê? 8 vezes π vezes 5, que dá 40π centímetros quadrados, que é a área, sobre centímetros. Pronto. Resolvi os 3 primeiros itens. Aí agora eu vou continuar. Supondo que a taxa de variação da superfície é 4 centímetros quadrados por minuto. O que é que ele está fornecendo para você? Fica aí que eu vou apagar para a gente... Eu vou apagar essas informações que eu acho que não vai caber o raciocínio aqui, para que caiba tudo direitinho, que a gente enxergue melhor. Fica aí. Então, meu povo querido, o que é que eu fiz? Eu apaguei para a gente ter mais espaço. Mantive as duas informações que a gente acabou de obter aqui, bonitinhas, tá? 100 π centímetro cúbico por segundo e 40 π centímetro quadrado por segundo para a área. Aí eu continuo, né? O que é que ele quer agora? Supondo que a taxa de variação da superfície é 4 π centímetro quadrado por minuto. Qual é a taxa de variação do volume quando o raio é 5 centímetros? Nossa! Aí a gente calmamente vai pensar. O que é que está variando aqui? O que é que ele está oferecendo para você? Né? De novo, sendo... O que é que ele está fornecendo para você quando ele indica isso? Leitura. Ó, área... Mesmo que eu não soubesse o que era a superfície, área, medida de área, sobre tempo. Então eu estou dizendo que um DADT equivale a 4π centímetros quadrados por minuto. Tempo aqui em minutos. Massa. Pronto. Eu estou dizendo que a área da superfície varia 4π centímetros quadrados por minuto. Claro, quanto mais eu vario a área, mais cresce a esfera, então aumenta o volume também em relação ao tempo. Se a área aumenta em relação ao tempo, o volume também aumenta em relação ao tempo. Então, qual a taxa de variação do volume? Então, se isso acontece, ele está querendo saber dV/dt, ele quer saber dV/dt. Quando R igual a 5 centímetros. Ixi. Então, a área está relacionada com o volume diretamente? Não está. Não está diretamente relacionado com o volume. Mas ambos estão relacionados com o quê? Com o raio. Beleza? Eu sei que o volume está relacionado com o raio, πr ao cubo, e a área também está relacionada com a raio, né? 4π r ao quadrado. Massa. Não está relacionado com o volume diretamente. Então, desse eu não consigo obter logo esse. Mas desse eu vou tentar obter um outro para ajudar nesse. Por quê? Olha só. Cada um desses eu estou relacionando com uma nova variável, relacionando com o tempo. Obviamente, se eu relacionei a área com o tempo, eu vou relacionar, e a área está ligada ao raio, eu também vou relacionar o raio ao tempo, tá? São as novas relações que eu faço, com taxas relacionadas, tá? Então, daqui eu vou tentar gerar o seguinte. Eu sei que dA, dt, com relações, né, trazendo o raio se relacionando com o tempo também, pode ser escrito com regra da cadeia como dA dr vezes
dr dt. Desse daqui eu consigo, ó, fazer essa relação. Assim como no volume também, tá? Mas primeiro vamos nos ater a esse. Ó, desse eu consigo essa relação. Daí, facilmente, o que é que eu vou ter? Isso eu já tenho na questão. A questão me deu ali, ó. Isso é fácil de obter, ou melhor, já obtemos, porque a questão nos induziu a obter isso no começo. A variação da área em relação ao raio. Já foi dado. Logo, inclusive no ponto em questão, porque isso aqui ó, é onde é simplesmente quando R é igual a 5 centímetros. Então, no mesmo instante, então, relacionando essas coisas, daí em R igual a 5 centímetros. E essas relações acontecem em um momento. Aqui todo está acontecendo no momento 5 centímetros, tá? Em R igual a 5 centímetros, né? 4π, usando aquela relação, que é o dAdt, é igual a 40π vezes dr dt. Logo, dr dt, quem é? É só dividir, simplifico, 1 sobre 10. 1 sobre 10 o quê? Olha a unidade de medida. Raio sobre tempo. O raio centímetro. Centímetro sobre minuto. O tempo está sendo medido em minuto. Pronto. O dr dt é 1 sobre 10 centímetros por minuto. Massa. Mas o que é que eu quero? Eu quero dv dt. Bom, aí agora eu vou pensar em dv dt do mesmo jeito. Se eu estou querendo relacionar o volume com o tempo, o raio também deve estar relacionado com o tempo, e isso eu já obtive, tá? Porque tudo aqui está acontecendo no mesmo instante, no instante onde o raio é 5 centímetros. Daí, deixa eu procurar um espaço, daí, logo, eu sei que dv dt pode ser escrito como dv dr vezes dr dt. Não é? Assim como eu fiz com a área, eu posso fazer com o volume. O volume está ligado automaticamente com o raio. Se o volume variar com o tempo, o raio também tem que variar com o tempo, porque estão relacionados. A área está ligada com o raio. A área não liga com o volume, por isso que eu tive que fazer esse caminho. Primeiro eu vou por cá para depois chegar onde eu quero. Eu vim pela área, porque a área foi dada. Então, a área se relaciona com o tempo, obviamente o raio vai se relacionar com o tempo. De que jeito? Usando a regra da cadeia. dAdt é dAdr e dr dt. Tá? A regra da cadeia. A gente já viu isso, é função composta. Tá? Então, com isso, Celso, se eu não tivesse calculado isso, aí eu teria que calcular. Eu teria que calcular a derivada e depois jogar no ponto 5. Mas a questão já induzia a fazer os cálculos antes. Tá? Enfim, achei isso para poder me ajudar a obter dr dt, porque a variação do raio é a mesma nessa situação. É o mesmo dr dt aqui, porque é no mesmo momento, é no momento em que o raio vale 5. Logo, então, quando R igual a 5, o que é que eu vou ter? dv dt, que é o que eu procuro, será igual ao quê? dv dr, e nesse momento, quando vale 5, dv dr vale 100π vezes 1 sobre 10, que é o dr dt. Portanto, organizem aí no caderno de vocês, bonitinho, embaixo do outro, essa questão, porque ela merece, viu? Ela é ótima. Então, isso aqui dá o quê? 10π, né? Simplificando, volume sobre tempo, centímetros cúbicos por minuto. Pronto, bem simples, bem tranquila. Porque na verdade eu falo simples porque a questão foi nos induzindo parte a parte o que fazer. E no final pediu essas relações, essas taxas relacionadas, tá? Enfim. É isso, bem tranquila a questão, ou não sei, mas eu espero que vocês qualquer coisa revejam o vídeo, né, para que entendam bem. Qualquer coisa bota os comentários aí também. Enfim, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Na próxima aula a gente continua. Valeu!